Então estamos na parte 2 do capítulo 6, os sábios da floresta. Então, Senhor Ramayana, a história do Senhor Rama, que foi resumida, né, por Krishna Dharma. Ok? Então vamos lá. O capítulo é intitulado Os Sábios da Floresta. Após a partida de Bharata, Rama continuou vivendo na montanha Chitrakuta. Ao passar dos meses, Rama notou que os rishis que viviam perto dali sempre estavam temerosos e cheios de ansiedade. Ele se aproximou dos líderes ascéticos e, após se curvar humildemente diante deles, perguntou: ó sábios dignos de adoração, existe algo em meu comportamento que está causando algum tipo de apreensão? Meu irmão ou eu mesmo comportamos-nos de alguma maneira que não é digna de nossos estimados ancestrais? Sita se comportou de alguma maneira indevida a uma jovem mulher? Rama notou que em diversos momentos havia brahmanes conversando entre si enquanto olhavam para ele. Era deduzível que estavam preocupados com algo. Sentado perante eles com suas mãos postas, Rama ouviu atentamente a resposta dos líderes. Como poderia existir algum tipo de erro em seu comportamento ou no comportamento de seu irmão, ó Rama? Um rishi respondeu. Que tipo de conduta imprópria será vista algum dia na gentil e nobre Sita? Sabemos bem qual é a sua verdadeira identidade. Os rishis brilhavam por seu poder ascético. Constantemente cantando os vários nomes de Deus, dedilhavam suas contas de madeira enquanto entoavam os mantras. Com o desejo de prestar serviço a Rama, dirigiram-se a ele como se ele fosse um homem comum. Reside perto daqui um poderoso Rakshasa chamado Khara. O rishi continuou. Esse demônio é o irmão mais novo de Ravana, e ele é brutal, arrogante e pecaminoso. Enfurecido por sua presença, tem afligido todos nós com mais veemência do que o habitual. Ouvindo sobre o Rakshasa, Rama franziu sua testa. Ele não conseguia tolerar qualquer tipo de agressão aos brahmanes. O rishi continuou. Khara e sua horda de rakshasas constantemente impedem nossos sacrifícios. Esses demônios aparecem em formas medonhas, selvagens e aterrorizantes. Jogam dos céus carne, ossos, excremento e urina, assim contaminando nossas arenas sacrificiais. Eles berram de maneira estranha e terríveis, e não demora até que eles se tornem agressivos contra todos nós. Por essa razão, desejamos deixar este local. Considerando o sacrifício como seu dever sagrado, os ascetas desejavam ir para outra floresta, onde não seriam perturbados. Como brahmanes, não enfrentariam os rakshasas, apesar de todos serem capazes de detê-los pela potência de seus poderes místicos. Eles também entendiam que Rama desejava aniquilar os demônios, especialmente o seu líder Ravana. Rama tentou tranquilizar os rishis, mas eles estavam determinados a partir. Tendo morado em Chitrakuta por alguns anos, os renunciantes também se preocupavam que pudessem ter desenvolvido algum apego material por tal situação. Em geral, mudavam-se constantemente de floresta a floresta, permanecendo por 1 ou 2 anos em cada local. Após terem conversado um pouco mais com Rama, informando-o do paradeiro de Khara, os brahmanes levantaram-se todos ao mesmo tempo. Levando somente seus potes de água e bastões, partiram daquela região. Rama acompanhou-os por alguma distância, a fim de demonstrar seu respeito. Então voltou ao seu eremitério,
pensando sobre como lidaria com os Rakshasas. Chegando à sua cabana, Rama dirigiu a palavra a Lakshmana. Acredito que é chegada a hora de deixarmos Chitrakuta. Os Brahmanas partiram e receio que seremos novamente visitados por aqueles que sabem de nosso paradeiro. Devemos partir então para uma floresta ainda mais remota. Rama decidiu partir com destino à floresta Dandaka, que era a moradia dos Rakshasas. Ele desejava confrontar os demônios. Os dois irmãos, com suas armas em punho e junto de Sita, andando entre os dois, imediatamente partiram. Após viajarem por alguns dias, adentraram a floresta Dandaka, deparando-se com vários eremitérios. Os rishis dali os cumprimentaram com todo o devido respeito. Aqueles ascetas eram dotados de visão divina e estavam maravilhados em ver Rama e seus companheiros. O Senhor de todos os mundos estava ali bem diante de seus olhos. Presenciando as simples vestes florestais de Rama e de Sita, os sábios sentiram-se admirados. Eles adoraram Rama com várias orações e ofereceram-lhe uma cabana para passar a noite. Quão bem-vinda é a sua chegada nesta floresta, os rishis assim falaram. O rei é o protetor da moralidade e o único refúgio do povo. Ele prevalece com sua autoridade e reparte devidamente a justiça, agindo como um poderoso representante de Deus. Ó Rama, somos todos seus súditos e seus servos. Somos simples brahmanes que deixamos de lado nossa ira e controlamos os nossos sentidos. Assim sendo, merecemos sua proteção, tal como um feto é protegido por sua mãe. Ao mesmo tempo que agradavam Rama com artigos da floresta, os ascetas explicavam como os Rakshasas haviam se tornado cada vez mais violentos. Perante a liderança de Ravana, os demônios se tornaram destemidos e constantemente atacavam os Brahmanes. 14.000 poderosos Rakshasas haviam feito da floresta Dandaka a sua residência e eram encabeçados pelos dois irmãos de Ravana, Khara e Dushana. A situação vinha se tornando insustentável para os sábios. Rama e Lakshmana ouviram solenemente. Eles resolveram lidar com os Rakshasas o mais breve possível. Enquanto conversavam com os rishis, Sita conheceu Anasuya, a esposa do sábio Atri. Anasuya presenteou Sita com um vestido celestial, uma guirlanda e ornamentos, juntamente com cosméticos e ungüentos celestes. Sita aceitou os presentes com gratidão e, com a permissão de seu esposo, adornou-se com tais presentes. Após ter se decorado com as vestes celestiais, ela brilhava radiantemente, tal qual Lakshmi, a eterna consorte de Vishnu. Depois de uma noite com os rishis, os príncipes partiram juntamente com Sita e adentraram a região de Dandaka. Lakshmana foi na frente, criando o caminho com sua espada, conforme cortava o denso mato e grossas trepadeiras. Sita cobria sua cabeça com seu vestido para proteger-se dos enxames de insetos que passavam ao seu redor. Sita andava no meio de seu esposo e cunhado. Rama encontrava-se na retaguarda, vigiando todas as direções com seu arco pronto para disparar. Os berros de chacais e os gritos de abutres e aves de rapina eram ouvidos por todos os lados. Aqui e ali encontravam-se árvores arrancadas pela raiz e despedaçadas, e também carcaças de animais abatidos. Quando diante de uma clareira, depararam-se com um Rakshasa muito horrendo. Musculoso como ninguém mais e tão alto como vários homens, bloqueava completamente o caminho. Com orelhas pontiagudas, dentes ferozes projetando-se de sua boca cavernosa, e seus olhos cor de sangue em um rosto feito
feio e disforme. Essa sua visão era terrível. Ele segurava uma longa lança, na qual havia espetado 4 leões, 3 tigres, um par de lobos e 10 veados. Ao redor de seu corpo enegrecido e cabeludo havia peles de tigre, ainda pingando sangue e gordura. Ele parecia o Deus da morte, perante eles com o seu cedro da justiça. Quando seu olhar recaiu sobre Rama e os outros, gritou assustadoramente um grito audível a muitos quilômetros de distância. Ele se lançou furiosamente contra eles, rapidamente capturando Sita. Recuando-se com a princesa, o Rakshasa falou as seguintes palavras para Rama e Lakshmana, com sua voz ressoando como um estrondo de um trovão. Quem são vocês dois, com a aparência de ascetas, porém portando armas? Vocês envergonham a comunidade Brahmani com o seu comportamento peculiar. Por que trouxeram uma mulher para esta selva? Pecadores como vocês encontrarão a morte por minhas mãos. Esta dama se tornará minha esposa. Hoje beberei o sangue de vocês no campo de batalha. Sita tremia nas garras do monstro, como uma muda treme debaixo de uma tempestade. Vendo-a raptada pelo Rakshasa, Rama disse a Lakshmana: parece-me que o desejo tão cobiçado por Kaikeyi se concretizará no dia de hoje. Esse terrível demônio capturou minha impecável esposa. Não existe nada mais doloroso para mim do que ver a princesa de Videha tocada por outrem. Isso me consterna mais do que a morte de meu pai ou a privação do reino. Rama chorava lágrimas de pesar enquanto falava. Lakshmana se enfureceu com o demônio e chiou com uma nádia raivosa. Porque você, o Senhor de todos os seres, tendo eu como seu servo, lamenta-se como um órfão? Ele questionou. O chão logo beberá o sangue desta fera. Toda a raiva que eu erroneamente dirigi contra Bharata, voltarei agora contra esse demônio asqueroso. Veja agora como minhas flechas penetrarão o seu peito e como ele tombará sem vida ao chão, após rodopiar como um tornado. O Rakshasa, ainda à espera de uma resposta para suas perguntas, novamente trovejou estas palavras: quem são vocês e para onde estão indo? Rama aproximou-se do demônio, respondendo-lhe: somos ambos guerreiros da ordem real de Raghu, vindo aqui em nosso exílio. Diga-nos quem é você e por que você perambula por esta floresta, ó criatura maliciosa. Portanto, vocês são os reis de Ayodhya. O Rakshasa respondeu: saibam que sou Viradha, o Rakshasa que vagueia por esta floresta, saciando sua fome com a carne de sábios. Vocês devem fugir pelo caminho de onde vieram. Não pretendo matar vocês. Fui abençoado por Brahma com a dádiva de que não posso ser morto por nenhuma arma, ó Raghava. Vão logo embora deste lugar e deixem essa princesa para mim. Assumindo uma forma humana, certamente me divertirei com ela como minha esposa. Rama se enfureceu. Com seus olhos vermelhos, falou com uma voz tal como a de Indra: seu idiota patético, você certamente busca sua morte. Não se preocupe, você receberá o que procura hoje mesmo no campo de batalha. Não deixarei você com vida. Sem proferir mais nenhuma palavra, Rama disparou 7 flechas de plumas douradas contra o demônio. As flechas voaram na velocidade de Garuda, vazando o corpo de Viradha e então caindo ao chão encharcadas de sangue. O Rakshasa rugiu de dor e soltou Sita. Erguendo sua lança, ele correu até Rama e Lakshmana. Os irmãos imediatamente atiraram uma chuva de flechas em direção ao demônio. Mesmo com seu arco inteiramente perfurado, seu corpo inteiramente perfurado, Viradha continuou de pé. Rindo dos irmãos, ele bocejou com desprezo. Então arremessou sua lança em direção a Rama com a força de uma tormenta. Rama imediatamente disparou 2 flechas, as quais cortaram a lança em 3, enquanto a mesma vinha em sua direção.
Caindo ao chão, a lança se assemelhava a uma montanha atingida pelo trovão de Indra. Rama e Lakshmana sacaram suas espadas, que pareciam duas serpentes negras preparando-se para atacar. Correram até o Rakshasa e começaram a golpeá-lo muito violentamente. Virada curvou-se e levantou os dois irmãos, agarrando um em cada braço. Jogando-os então para sobre os seus ombros, ele correu para dentro da floresta. Enquanto Virada aproximava-se da parte densa da floresta, Sita clamava: Ai de mim! Para onde vai você, meu senhor? Ou melhor, entre os Rakshasas, leve-me também. Como poderei permanecer aqui sozinha? Ouvindo tal lamentação queixosa de Sita, Rama rapidamente decepou o braço direito do demônio com sua espada. Lakshmana, por sua vez, cortou o braço esquerdo, e Virada caiu ao chão sem consciência em seu corpo. Mesmo o golpeando com suas esposas, chutes e socos. Os irmãos perceberam que o Rakshasa não morria. Rama disse a Lakshmana: é claro que, devido à bênção que possui, este demônio não pode ser morto mediante a força. Devemos enterrá-lo em uma cova, como é tradicional matar um Rakshasa. Cave uma cova sem mais tardar, ó tigre entre os homens. Rama manteve seu pé pressionando o pescoço do Rakshasa. Quando Virada despertou, ele disse: ó Raghava, você me derrotou. Sua força não é inferior àquela de Indra. Reconheço você como o todo-poderoso Rama e sua esposa é a afortunadíssima Sita. Em realidade, sou o Gandharva de nome Tumburu. Por não ter servido corretamente Kuvera, o senhor das riquezas, ele me rogou uma maldição. O caído Rakshasa explicou que, como Tumburu, ele foi um servo de Kuvera. Um dia Tumburu deixou de atender devidamente seu superior para se divertir com várias apsaras. Furioso, Kuvera o amaldiçoou a ter uma forma de demônio muito raivoso. Tumburu implorou por misericórdia, e Kuvera respondeu: quando Rama, o filho de Dasarata, derrotar você em batalha, você recobrará sua antiga forma e voltará aos céus. Virada falou com dificuldade: por sua graça, ó Rama, estou livre dessa maldição. Agora poderei partir para minha morada. Antes, ó Senhor, permita-me dizer que existe um sábio, Sarabhanga, seu nome, que muito deseja vê-lo. Ele vive a 15 quilômetros deste lugar. Por favor, vá até o eremitério dele, e ele lhe dará bons conselhos. Virada implorou a Rama que o enterrasse, para que pudesse morrer. Rama e Lakshmana rolaram o corpo do Rakshasa para dentro da cova aberta por Lakshmana. Depois de cobrirem o monstro com terra e rochas, tranquilizaram Sita e seguiram adiante agora à procura do eremitério de Sarabhanga. Dos céus os deuses tudo testemunhavam. Admiravam-se vendo Rama, que sabiam ser o poderoso Vishnu, agindo como um ser humano. Nada excede o conhecimento e o poder de Rama, apesar do que ele aceitou os sentimentos e a conduta de um homem comum. Enquanto ponderavam sobre a importância dos atos de Rama, os deuses receberam Tumburu de volta em seu meio. Agora, Rama procurava Sarabhanga, absorto em afeição pelo sábio. Conforme os irmãos aproximavam-se do eremitério do asceta, viram nos céus uma carruagem dourada. Ela brilhava como o sol do meio-dia e era puxada por 1000 cavalos esverdeados. Um brilhante dossel branco, semelhante a uma grande nuvem decorada com guirlandas magníficas, cobria essa carruagem. Sentado na carruagem estava Indra, que era refrescado pelos abanos agitados de 2 belas jovens. Nos céus, muitos outros deuses cercavam Indra. Rama e Lakshmana viram numerosos Gandharvas e Siddhas, todos usando trajes de seda resplandecente e ornamentos de ouro. Todas essas grandes almas adoravam Indra com hinos védicos.
Diante dessa visão maravilhosa, Rama falou: Ó Lakshman, veja a estupenda carruagem de Indra, cheio de esplendor. Os homens com largos peitorais e braços, como clavas de ferro, usando trajes vermelhos e brincos dourados, e cercando às centenas, parecem invencíveis como tigres. Lakshmana olhou para a hoste de deuses reunidos no céu. Todos pareciam juvenis e todos tinham guirlandas radiantes como fogo sobre seus peitorais. Enquanto os dois príncipes olhavam tal cena, os deuses subiram aos céus e desapareceram. Maravilhados diante desta vista, Rama e Lakshmana continuaram sua caminhada e entraram no eremitério de Sarabhanga. Sarabhanga estava sentado perante o fogo sacrificial. Tendo praticado ascetismo por muitos anos, foi capaz de fixar sua mente na pessoa suprema que reside em seu coração. Ele entendera que, em verdade, Rama era essa mesma pessoa. Em sua meditação, o sábio sempre orou pedindo pela oportunidade de ver Deus em sua forma humana. À maneira devida, Rama se aproximou do experiente asceta e curvou-se perante ele, tocando seus pés. Em seguida disse: Sou Rama, e este é meu irmão, e esta é minha esposa Sita. A pedido de Viradha, viemos buscar a sua presença. Viradha agora ascendeu aos céus e juntou-se aos deuses. Por favor, diga-nos o que devemos fazer, ó joia, entre os sábios. Sarabhanga levantou-se prontamente com lágrimas inundando seus olhos. Ele mostrou aos três viajantes um assento. Oferecendo-lhes água e frutas, ele falou: Ó Rama, não há ninguém mais amável ou misericordioso. Após ter meditado por um longo tempo e atingido o fim de meus apegos a este mundo, vi você em meu coração. Agora vejo você aqui como o filho de Dasaratha. Após ter oferecido muitas orações, o sábio se calou. Sentou-se e olhou nos olhos de Rama por alguns momentos. Sorrindo, Rama perguntou: Por qual motivo eu vi a presença dos deuses aqui, ó sábio? O sábio explicou que Indra viera levar o sábio para os planetas superiores, algo que ele conquistara por resultado de seu ascetismo. Sarabhanga explicou que ele, desejando permanecer na terra de modo a ver Rama, pediu que Indra se fosse. Agora que vejo você em sua forma transcendental, disse Sarabhanga, não possuo nenhum desejo de ir para os mundos celestiais, ó Raghava. Por favor, leve de mim todos os meus méritos ascéticos. Rama respondeu: Sem dúvida, você se erguerá para além das regiões mais elevadas do céu e alcançará a imortal morada de Vishnu, ó sábio erudito. Contudo, antes de sua partida, peço a bondade de que me indique para onde devo ir. Sarabhanga direcionou Rama ao eremitério de outro sábio, de nome Sutikishna. Então fixou seu olhar em Rama, entrando em profunda meditação. De dentro de si, Sarabhanga invocou o elemento fogo, imolando seu corpo mortal, que logo se reduziu a cinzas. O sábio então apareceu em um brilhante corpo espiritual. Depois de oferecer seus respeitos a Rama, subiu aos céus. Rama permaneceu sentado no eremitério de Sarabhanga e vários outros rishis foram até ele, todos implorando que eliminasse os rakshasas. Eles relataram como os demônios estavam matando milhares de brahmanes. Rama garantiu aos rishis que ele aniquilaria os rakshasas no devido tempo. Então partiu em direção ao eremitério de Sutikishna, seguindo as instruções dadas por Sarabhanga. Ao ver Rama, Sutikishna ofereceu orações demoradamente. Em seguida levou-o para ver o poderoso Rishi Agastya. No caminho até Agastya, viram que a floresta lembrava o famoso bosque de nome Nandana, o qual se encontra nos céus. Agora, subitamente, o chão era liso,
acarpetado com uma grama macia. Árvores curvavam-se por todos os lados, devido ao grande peso de suas frutas maduras. Os lagos cristalinos estavam cheios de lótus, garças e várias outras variedades de aves aquáticas. Havia flores e árvores crescendo por toda parte. Os animais eram dóceis e aproximavam-se dos viajantes sem medo algum. Rama olhou ao redor dessa maravilhosa paisagem. Suspeito que estamos perto do eremitério de Agástia, ele falou. Por força de suas austeridades, o sábio transformou essa floresta em um paraíso. Logo veremos aquele radiante Rishi. A pedido de Lakshman, Rama contou várias histórias sobre Agastya. Ele manteve seu irmão e Sita entretidos durante a caminhada ao percorrer do dia. Finalmente, com o advento da tarde, chegaram ao eremitério. Rama disse: encontremo-nos com Agastya, pois ele certamente nos abençoará com toda boa fortuna. Considero que, com a permissão dele, deveríamos permanecer nesta região durante o resto de nossa estadia na floresta. Sutakrishna procedeu na frente para informar Agastya sobre a chegada deles. O sábio logo os convidou para o interior do eremitério. Entretanto, no largo complexo, viram numerosas fogueiras sacrificiais, cada uma dedicada a um deus em particular e cuidada por um dos discípulos de Agastya. Todas as deidades principais, incluindo o Senhor Supremo, Vishnu, bem como Shiva, Brahma e uma dúzia de outros deuses, foram adorados. A fumaça sacrificial e o som de mantras enchia o ar. Agastya, tomado por grande êxtase, levantou-se de seu assento e foi rapidamente até Rama. Tão logo Rama viu o sábio vindo em sua direção, ele, junto de Lakshman, prostrou-se no chão. Sita ficou perto deles, de mãos unidas e cabeça curvada. Agastya levantou Rama e disse as seguintes palavras: Tenho pensado em você desde muito tempo, Raghava. Sou muito afortunado em ter sua presença aqui. Você sempre está além da influência desta insuperável energia material. Simplesmente por se lembrar de você, uma pessoa pode cruzar o colossal oceano de nascimentos, mortes e sofrimento. O que se pode dizer, então, de alguém que tem o privilégio de vê-lo face a face? Agastya convidou os viajantes a se sentarem e, após ter oferecido oblações ao fogo sagrado, ofereceu-lhes água e comida. Sentado em meditação, o sábio fez com que um grande arco dourado aparecesse. Apareceram também 2 aljavas com flechas afiadas, fulgurantes como fogo, e uma longa espada dentro de uma bainha de ouro. Agastya presenteou as armas a Rama, explicando-lhe como, em uma era anterior, Vishnu usara essas armas para ajudar os deuses em uma guerra contra os demônios. Rama aceitou as armas celestiais respeitosamente e então pediu ao sábio que lhe indicasse um local onde ele pudesse residir. Depois de meditar mais uma vez por algum tempo, o sábio respondeu: Pela virtude de minhas austeridades e meditação, conheço você e seus objetivos, ó Rama. Em razão disso, recomendo que você proceda para uma floresta não distante daqui, conhecida como Panchavati. Ela é bela e santificada. Nesse lugar, todos os seus desejos hão de realizar-se. Agastya explicou aos irmãos como chegar ao novo destino. Após se despedirem adequadamente, Rama, Lakshmana e Sita iniciaram a caminhada de 30 quilômetros até Panchavati, trilhando o caminho ao longo das passagens estreitas da floresta. Após alguns quilômetros, eles se depararam com um abutre deitado em uma clareira. Rama e Lakshman pensaram que se tratava de um Rakshasa. Rapidamente prepararam-se para lutar. Rama cuidadosamente se aproximou do abutre, que se assemelhava a uma montanha. Sou conhecido como Rama, e este é meu irmão Lakshmana. Somos descendentes de Irago, ele declarou. Quem é você e qual é a sua raça? Em um discurso amável, a ave respondeu
que ele era um antigo amigo de Dasharatha. Seu nome era Jatayu, e ele era o rei dos abutres. Ele então descreveu a Rama toda a sua linhagem, que começava com o antigo sábio Kardama. Ao descorrer de sua narração, Jatayu também explicou como a descendência de todas as várias espécies de aves. Jatayu era o sobrinho de Garuda, a invencível águia que presta o serviço de transportar Vishnu. Esta floresta é infestada de rakshasas e bestas viciosas, disse Jatayu. Permita-me acompanhar você pela floresta. Eu protegerei Sita enquanto vocês conseguem comida. Rama sabia da amizade de Jatayu com seu pai. Ele alegremente abraçou aquela gigante ave e permitiu-lhe que o seguisse. Rama continuou seu caminho com destino a Panchavati, ansioso por enfrentar os demônios. Uma vez em Panchavati, Rama escolheu um local perto do rio Godavari. Lakshmana santificou o mesmo com orações e água do rio. Em seguida, construiu uma grande cabana com paredes de barro, apoiada por fortes pilares de madeira e coberta por grama cuxa e juncos. Rama ficou encantado em ver essa bela casa e expressou sua alegria abraçando Lakshmana. Tendo você como filho, virtuoso e sempre atento às minhas necessidades e desejos, certamente o rei ainda vive. Rama falou com grande afeição. Ó Lakshmana, você é para mim tão querido quanto o nosso amado pai. Rama e Sita acomodaram-se em sua moradia e viveram em paz, banhando-se no rio Godavari e desfrutando da vista e dos sons que emanavam da floresta. Capítulo 7. A Rakshasi Shurpanakha. O tempo passava rápido para Rama e seus companheiros. Viviam quase em completo isolamento, apenas eventualmente se encontrando com algum asceta. Embora Rama desejasse enfrentar os Rakshasas, nenhuma oportunidade se fez acontecer. Um dia, precisamente quando estava prestes a terminar seu 10º inverno no exílio, uma poderosa Rakshasi chamada Shurpanakha, uma das irmãs de Ravana, foi até a área de Panchavati. Enquanto ela perambulava em busca de comida, deparou-se com as pegadas de Rama e as seguiu. Sem muito tardar, ela chegou próximo à cabana de Rama. Conforme caminhava em direção ao eremitério, viu Rama sentado fora de sua cabana. Ela de imediato se atraiu pelo belo Rama, com seu corpo bem constituído e porte majestoso. Com sua mente tomada pela luxúria, ela assumiu a forma de uma bela donzela e caminhou lentamente até ele. Quem é você, vestido como uma seta, mas portando armas? A Rakshasa indagou. Por que está aqui nessa floresta frequentada por Rakshasas? Fique à vontade para me dizer. Rama olhou com inocência para Rakshasi. Houve um poderoso rei chamado Dasharatha, ele respondeu. Eu sou o seu filho Rama, e aquele é meu irmão Lakshmana. Logo ali está a princesa de Videha, que é minha esposa Sita. Sob o comando de meu pai, eu agora resido nesta floresta. Agora diga-me, quem é você, ó bela donzela? Quem é o seu esposo? Você me parece uma Rakshasi capaz de assumir vários disfarces. Diga-me com sinceridade a razão de sua vinda até mim. Shurpanakha movimentou seu quadril e olhou para baixo timidamente. Meu nome é Shurpanakha, irmã do invencível Ravana. Vivendo aqui com meus outros irmãos Khara e Dushana, percorro esses bosques devorando ascetas e aterrorizando todos os que cruzam meu caminho. Contudo, quando meu olhar recaiu sobre você, desejei abraçá-lo como meu esposo. Shurpanakha esperava que mesmo se Rama não se sentisse atraído por ela, ele aceitaria seu pedido por medo. Ouvindo que ela era uma Rakshasi, Rama e Lakshmana ficaram surpresos.
vestida em trajes finos de seda e usando ornamentos, era idêntica a uma donzela celestial. Ela se aproximou de Rama e sorriu. Ó Rama, que valor haveria para você? Que valor haveria para você uma mulher magricela e deformada como essa? Ela perguntou, lançando um olhar desdenhoso em direção a Sita. Aceite-me como sua esposa. Eu possuo grandes poderes. Depois que eu devorar essa sua esposa e seu irmão, levarei você até os altos planaltos, onde poderemos nos divertir em grande alegria. Rama gargalhou. Ele decidiu brincar com a apaixonada Rakshasi. Ó bela mulher, já sou casado. Para mulheres como você é sempre doloroso ter uma co-esposa. Entretanto, aqui está o meu irmão mais novo. Ele é bonito e altamente qualificado e ainda não é casado. Por que você não leva meu irmão para ser seu digníssimo esposo? Shurpanaka rapidamente se virou para Lakshmana, que estava sorrindo com sua mão repousada sobre seu arco. A Rakshasi aproximou-se dele. Veja como sou atraente, ela falou. Eu certamente sou digna de me tornar sua esposa, ó belíssimo Lakshmana. Vamos juntos e felizes caminhar por estes bosques. Lakshmana foi capaz de entender o tom de troça nas palavras de Rama. Por que você procura ser uma criada tola, mulher? Ele perguntou com uma risada. Eu dependo de meu irmão mais velho. Sendo minha esposa, você também será criada de Sita. Você deve buscar somente Rama como seu esposo. Quem poderia recusar você em favor de uma mulher humana? É certo que Rama logo abandonará Sita, que é fraca e abatida, uma vez que você se torne sua esposa. Shurpanaka era muito simplória para entender que aquelas palavras se tratavam de piadas. Aceitando como verdadeiro tudo que Lakshmana disse, ela novamente se voltou a Rama, que estava sentado do lado de Sita. Por que você nutre apego por essa sua esposa tão feia? Ela perguntou com crescente impaciência. Se é ela quem estorva a nossa união, irei devorá-la agora mesmo, bem diante de seus olhos. Nós então vagaremos juntos, sem qualquer preocupação. Shurpanaka correu furiosamente em direção a Sita, tal como um grande meteoro se precipitando em direção à terra. Assumindo sua forma natural de Rakshasi, ela parecia uma nuvem negra. Rama imediatamente bradou, fazendo-a parar com seu brado formidável. Enquanto ela recuava, Rama falou com Lakshmana cheio de raiva. É evidente que não podemos troçar com pessoas cruéis e de baixa classe. Veja como colocamos Sita em perigo. Ó poderoso irmão, pegue sua espada e rapidamente mutile essa criatura horrenda, perversa e vulgar. Mas como ela é mulher, não tire sua vida. Lakshmana sacou sua espada. Com golpes rápidos e precisos, cortou o nariz da demônia, bem como suas orelhas pontiagudas. Shurpanaka gritou de dor. Ela pôde entender que os irmãos eram muito ágeis, então rapidamente fugiu para dentro da floresta. Seus gritos dissonantes e horríveis foram se fazendo ouvir cada vez mais ao longe conforme ela fugia. Ela sangrava profusamente enquanto corria com seus braços cobertos, rugindo como uma nuvem de monção. Rakshasi buscou por seu irmão Kara, que era o líder dos Rakshasas na floresta. Indo até ele, encharcada de sangue e chorando convulsivamente, ela caiu ao chão tal qual um raio de uma tempestade. Kara estava cercado de vários poderosos Rakshasas e segurava uma grande massa. Quando viu o estado de sua irmã, franziu sua testa. Quem foi o tolo que fez isso com você? O Rakshasa rosnou. Que tipo de ignorante instiga uma serpente venenosa com seu dedo? Seja quem for, amarrou uma corda em torno do próprio pescoço.
Diga-me explicitamente, ó irmã, quem encontrará seu fim em minhas mãos? Kahara levantou-se. Ele era orgulhoso e arrogante e tomou a ofensa à sua irmã como um insulto pessoal. Quem se atreveria a essa audácia? Quem me provoca dessa maneira? Ele trovejou. Quem é esse cujo sangue espumante escorrerá hoje para dentro da terra? Quem terá sua carne degustada pelos abutres, depois de eu o matar no campo de batalha? Fale-me logo o nome e o paradeiro desse sujeito desprezível. Não conheço ninguém nestes 3 mundos de céu, terra e inferno que ousaria me desafiar. Nem mesmo o próprio Indra se atreveria. Shurpanakha se recompôs e respondeu ao seu furioso irmão. Ela lhe contou como ela se encontrara com Rama e Lakshmana na floresta. Contou como aparentavam seres jovens e imaturos, mas em verdade eram possuidores de uma força descomunal. Estes 2 irmãos pareciam 2 reis Gandharvas. Ela falou. Eles estão vestidos como ascetas e aparentam estar em perfeito controle de seus sentidos. Não consegui determinar se eram humanos, deuses ou outro tipo de ser divino. Com eles também vi uma jovem dama de aparência impecável. Sua beleza brilhava como a lua. Foi por causa dessa mulher que aqueles irmãos me reduziram a esta situação. Shurpanakha pediu que Kahara os matasse imediatamente. Segurando um pano sobre o seu rosto ferido, ela falou: anseio beber o sangue daquela mulher magricela, bem como daqueles 2 irmãos. Realize logo o meu desejo, meu querido irmão. Vá agora para onde estão e mate-os. Kahara ordenou de imediato que 14 poderosos rakshasas atacassem os 2 príncipes. Ele partiu com sua irmã. Ele pediu que a sua irmã os acompanhasse. Uma vez que esses rakshasas terminem seu trabalho rapidamente, você poderá beber o sangue deles. Arrastando seus corpos pelo campo de batalha, perfure a carne macia deles com seus longos e afiados dentes. Então, amanhã a gente continua o Ramayana. Hare Krishna.